A paz do Senhor Jesus, hoje eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus. Vamos ver aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 44, que diz: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Então esta palavra que Deus traz ao nosso coração neste momento é uma palavra de alerta, para que a gente venha entender, para que a gente venha saber quem são essas pessoas que estão pregando a palavra para a gente, quem são essas pessoas que estão nos ensinando a palavra de Deus. Nós temos que olhar os frutos das pessoas. Jesus ele diz que não tem como uma árvore boa dar más frutos. Não tem como a árvore mal dar bons frutos. Então nós temos que analisar os frutos. Nós só conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então nós só conhecemos a pessoa através das atitudes, das práticas, através do seu testemunho. Mas aí você vai dizer: eu escuto sim uma pessoa falar, eu escuto sim ensinos de algumas pessoas, mas eu não conheço nada daquela pessoa. Mas, irmãos, não é preciso que a gente venha conhecer a pessoa, porque uma hora ou outra aquela pessoa vai falar algo que não está nas Escrituras. Uma pessoa que não é de Deus, mesmo ela se dizendo que é de Deus, uma hora ou outra ela vai falar algo que não está nas Escrituras. Então nós temos que saber quem são essas pessoas. E eu vejo que muitas pessoas tem o hábito de seguir, tem o hábito de estar ouvindo algumas pessoas por elas já terem muitos anos no Evangelho, por elas terem já um nome respeitável, e as pessoas estão lá ouvindo aquela pessoa. Mas às vezes aquela pessoa, ela aprendeu algo do homem, ela não aprendeu a sã doutrina que está na Bíblia, ela aprendeu a doutrina dos homens. E às vezes aquela pessoa termina aqui ensinando uma doutrina dos homens. E às vezes aquela pessoa até termina ensinando algo que ela acha e não o que realmente está na Bíblia. Então nós temos hoje que analisar quem são essas árvores. Nós temos hoje que analisar aquilo que aquelas pessoas estão falando. Será que o que aquela pessoa está falando está de acordo com a Bíblia? Será que o que aquela pessoa está falando está de acordo com o Evangelho Santo? Está de acordo com a palavra de Deus? Isso nós temos que analisar. Porque uma hora ou outra essas pessoas que não é uma boa árvore, essas pessoas que se diz ser de Deus, mas não são, uma hora ou outra ela vai falar algo, ela vai ensinar algo que não é de Deus, ela vai ensinar algo que é contra as Escrituras, que é contra a palavra de Deus. Possa ser que ela até diga muitas coisas que está na palavra de Deus, mas uma hora ela vai dizer algo que não esteja na palavra de Deus, algo ela vai ensinar errado. Então nós temos que estar alerta, nós temos que analisar a árvore e ver os frutos desta pessoa, para que a gente não venha ser enganado, para que a gente não venha aprender algo que não vem de Deus, para que a gente não venha aprender uma doutrina de homens, porque nós temos que aprender a sã doutrina, nós temos que aprender o que está escrito na palavra de Deus e não o que os homens acham, e não o que os homens pensam que é certo ou que é errado, e não o que os homens pensam que é pecado ou que não é. O que é pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que olhar a palavra de Deus e analisar e saber se aquilo que aquela pessoa está ensinando está de acordo com a palavra de Deus ou não. E eu vejo que existe muitas pessoas antigas no Evangelho, muitas pessoas que já têm muitos anos de ministério, ensinando doutrina de homens, ensinando coisas erradas que não é bíblica, que não está na palavra de Deus, ensinando coisas erradas, e muitos jovens se perdendo, e muitos jovens acreditando naquilo que aquela pessoa está ensinando. Então nós temos que saber que sim, essas pessoas que estão ensinando as coisas erradas, elas irão pagar com Deus, mas também aquelas que estão aprendendo e não estão examinando as Escrituras também vão ser cobradas por Deus. Então por isso nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que olhar, nós temos que examinar esta árvore, nós temos que saber se aqueles frutos realmente são bons, se realmente ela está falando algo da parte de Deus, se realmente aquilo que ela está ensinando está de acordo com as Escrituras, está de acordo com o Evangelho Santo de Deus, para que a gente não venha ser enganado.
porque o engano está aí. Pessoas que por ter muitos anos no evangelho vêm aí ensinando muitas vezes coisas erradas. Não estou falando todas as pessoas, ainda existe um povo de Deus, mas eu estou dizendo que existe algumas pessoas que mesmo tendo muitos anos no evangelho, que mesmo tendo um nome a zelar, muitas vezes ensina algo que ela acha, ensina algo que está errado, ensina algo que não é de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela talvez tenha aprendido errado, talvez ela tenha aprendido algo e tenha se estabilizado naquilo que ela aprendeu e não quis mais aprender mais nada e não quis mais examinar as escrituras. Talvez ela tenha aprendido algo errado de alguém que tenha ensinado a ela. Talvez ela apenas queira ensinar o errado porque ela não quer desagradar A ou B, porque ela quer que todo mundo goste dela, porque ela quer que todo mundo ame ela, então ela tem que ser uma pessoa boa, ela tem que dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, e isso é um erro muito sério, porque muitos jovens, muitas pessoas às vezes estão em pecado, e este pecado não é descoberto, e este pecado não é dito, não é denunciado, e fica por isso mesmo, porque as pessoas ficam ouvindo ensinamentos, coisas erradas de pessoas que não querem saber a verdade, que não querem ensinar a verdade, que não têm compromisso em ensinar a verdade. Então, por isso nós sabemos que à medida que os anos vão passando, muitas pessoas vai se multiplicando, vai pregando, vai falando de Deus e às vezes coisas que não são de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que examinar esta árvore, nós temos que ver os frutos, nós temos que conhecer a árvore pelos seus frutos. Eu não estou falando aqui que a gente tem que olhar se as pessoas têm muitos anos no Evangelho, o que nós temos que olhar não é a carga da pessoa, os muitos anos no Evangelho, mas o que a gente tem que olhar são os seus frutos, porque do mesmo jeito que tem pessoas que têm poucos anos no Evangelho, mas é uma pessoa temente a Deus, existe também pessoas que já estão há muitos anos no Evangelho, mas que não é temente a Deus, que não dá bons frutos. Então nós não temos que olhar isso, nós temos que olhar os seus frutos, nós temos que saber se aquela pessoa está dando frutos bons, se ela der frutos bons, se ela estiver pregando de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que analisar a sua vida, nós temos que saber os seus frutos, porque muitas pessoas estão surgindo, enganando as pessoas, para que as pessoas continuem numa vida de pecado, para que as pessoas venham acreditar numa doutrina dos homens e não na sã doutrina, não na doutrina de Deus. Então nós temos que ficar alerta. Essa palavra é um alerta da parte de Deus, para que a gente venha olhar os frutos, mesmo que você não conheça a pessoa, mesmo que você não tenha nenhuma intimidade com a pessoa, mas pelo menos aquilo que você está ouvindo da pessoa tem que ser de acordo com a palavra de Deus, porque aquelas pessoas que não é uma árvore boa, uma hora ou outra ela vai terminar falando algo que não está de acordo com as escrituras. Então você certamente não irá mais ouvir esta pessoa, não irá mais dar credibilidade a esta pessoa, porque as pessoas que não falam aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, que não ensina o que está de acordo com a palavra de Deus, ela contribui para que muitas pessoas vivam em pecado. E certamente essa pessoa não quer o bem das outras pessoas. Então nós temos que estar alerta e saber quem nós estamos ouvindo. Amém? Eu espero que esse alerta tenha penetrado no teu coração e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?